Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlumiaCast. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Martim Massutani, sou ginecologista obstetra formada pela USP e fundadora da Clínica Lumia. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, sobre a saúde do coração na mulher. Esse público que eu atendo todos os dias com tanto carinho e dedicação. E para isso eu chamei duas profissionais que estão ao meu lado na Clínica Lumia, doutora Fernanda Salvadori, cardiologista, e Caroline Trevisan, nossa nutricionista. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fernanda Boresi Salvadori, eu sou médica cardiologista, fiz faculdade de medicina na Universidade de São Paulo, na USP, fiz residência de clínica médica no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, residência em cardiologia no INCOR, no Instituto do Coração. Depois eu fiz residência em imagem e cardiologia, com ênfase em angiotomo de coronárias e ressonância de coração no Hospital Sírio-Libanês. Tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Um prazer enorme estar aqui com vocês para trazer informação para esse público que a gente todos os dias cuida. E eu sou nutricionista com especialização em nutrição clínica, nutrição esportiva e nutrigenética, aprimoramento em nutrição hospitalar pelo Hospital de Clínicas da Unicamp. E é um enorme prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre nutrição na saúde da mulher. E eu queria contar uma curiosidade, na verdade, que ninguém sabe, na verdade. Eu gosto muito de cardiologia. Eu, na época da faculdade, fundei a Liga de Cardiologia junto com uma grande amiga na Unicamp. Então, assim, a gente em todos os congressos de cardiologia... Quase virou uma cardio. Eu gostava de várias coisas, né? Fiquei na dúvida de várias coisas, mas uma delas, com certeza, foi cardiologia. Talvez porque eu tenho um histórico cardiovascular na minha família muito importante. Então, acho que é algo que pegava para mim. Acho que eu queria estudar mais por conta disso. A gente tem, né? A gente quer, né? Traz pra gente um pouco isso. Então, é um tema que eu trago com muito carinho, porque, assim, eu era aquela pessoa que em todos os congressos de cardiologia da faculdade. Ela ia no congresso de cardiologia porque normalmente ele era em Campos do Jordão. Então todo mundo queria ir no congresso de cardiologia porque a SUCESP era em Campos e na época do inverno. Alta temporada. Acho que a Fátima, que estava escutando aí, a gente ia juntas, era muito gostoso, né? Bons tempos. Então, assim, é um tema de fato que eu trago no coração e que a gente vivencia todos os dias no consultório e de extrema relevância, né, para a mulher, que eu falo que é o núcleo da família, né? Assim, ela acaba trazendo as outras pessoas para o cuidado da saúde e que essa mulher está bem cuidada, eu acho que é um grande começo. E eu queria que a Fernanda começasse falando para a gente essas diferenças em relação às lesões cardiovasculares, a lesão cardíaca entre o homem e a mulher, o infarto entre o homem e a mulher. Então, a gente sabe que nas idades mais jovens, né, o homem tem uma chance de infartar mais do que a mulher. Então, em idades mais precoces, o homem infarta mais. Com a entrada da mulher na menopausa, esse risco cardiovascular começa a aumentar na mulher. E aí fica com taxas equiparáveis entre os homens e as mulheres. A grande questão que se discute justamente é o papel do estrógeno, do estrogênio, né, na questão da fisiopatologia da doença aterosclerótica. Então, a doença aterosclerótica é o nome que a gente dá para o acúmulo de gordura, né, nos vasos do organismo, e a gente foca aqui na questão da doença coronariana aterosclerótica, que é o acúmulo dessas placas de gordura nas artérias do coração. Então, o estrogênio tem um efeito protetor, ele diminui o estresse oxidativo, ele produz óxido nítrico, que é um vasodilatador, e com isso, essa exposição da mulher com esses níveis mais aumentados ao longo dessa fase inicial da vida, acaba tendo um efeito protetor. Com a entrada da menopausa, esses níveis vão diminuindo, e não só isso, como a mulher vai ficando mais velha, né? Então, assim, a gente não pode deixar de comentar o próprio fator idade, né? Então, a mulher vai ficando mais velha, e aí traz toda aquela carga também dos fatores de risco que vão desenvolvendo ao longo da vida. Então, hipertensão, diabetes, obesidade, isso vai se instalando de uma forma mais crônica, e aí chega na fase da menopausa, a gente já tem alguns anos de fatores de risco, fazendo todas as influências na questão cardiovascular. Isso acaba aumentando a ocorrência de eventos coronarianos na mulher nessa fase.
Com certeza. A questão da menopausa é algo extremamente importante para a gente, que a gente lida bastante lá no consultório. E eu acho que é essa a importância, a gente ter um olhar mais refinado para aquela paciente, né, que está entrando nessa fase da vida, em relação ao risco cardíaco, para que ela seja bem cuidada e bem acompanhada. E também, particularmente, a gente tem um olhar ainda mais criterioso, porque, invariavelmente, nessa fase, a gente pode começar com a reposição hormonal. Então, assim, para a gente começar... A gente sabe que tem vários benefícios da reposição hormonal. A gente tem um podcast falando sobre a questão da menopausa, que é um assunto que a gente gosta bastante. Mas a gente sabe que tem um risco tromboembólico envolvido nesse processo, né? Que a gente tem que ponderar e saber se a paciente tem contraindicação para começar a reposição hormonal. E eu falo que no começo a gente tentar ver se a paciente tem alguma doença cardiovascular descompensada, né? Porque isso pode aumentar o risco dessa paciente durante a terapia de reposição hormonal. Então, assim, a gente precisa deixar a paciente totalmente equilibrada e ter uma triagem adequada do ponto de vista cardíaco. E acho que, às vezes, é um momento que entra também o papel do cardiologista para fazer a questão do check-up, do acompanhamento, que às vezes é um momento em que a mulher vai conhecer o cardiologista pela primeira vez, né? Então, às vezes, é uma oportunidade da gente começar a estratificar esse risco, não só dos eventos trombóticos, mas do risco de ter evento cardiovascular. Então, é um momento muito oportuno para fazer esse casamento também do cardiologista com a saúde da mulher nessa fase. Sim. A não ser que, lógico, pacientes que têm um histórico familiar importante, né, de doença coronariana, a gente acaba vendo um pouco mais cedo, mas de uma forma geral é um momento muito oportuno para fazer o primeiro contato. E muitas vezes a mulher, ela olha a menopausa só com uma alteração da parte hormonal feminina e ela nem tem ideia de que essa alteração pode aumentar o risco de uma série de doenças, né? Então, algumas vezes ou muitas das vezes, a mulher vai ao ginecologista pensando em uma reposição hormonal e aí que ela toma conhecimento de que ela precisa ter esse check-up e essa validação do médico cardiologista para que essa reposição seja feita de forma segura e minimizando todos os tipos de riscos. Da reposição. Assim, acho que a reposição hormonal tem benefícios incontestáveis e a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente, né? Então, a gente gosta muito, mas é isso. A gente tem que fazer tudo com muita segurança, né? E de forma adequada. E em relação à mulher, né? Eu digo mais, né? Que você falou da mulher indo passando para avaliar, eu acho que é muito engraçado, porque assim, quando a gente fala de risco cardiovascular, a gente está falando de doenças que muitas vezes são assintomáticas. Então, uma hipertensão que é assintomática, a gente tem, né, às vezes, uma alteração de glicemia que a paciente não percebe, a gente está falando de um colesterol que está alterado, que não percebe, mas o calor da menopausa ela percebe. Né? E aí ela vai procurar o ginecologista. Exato. Né, para poder realmente tentar tratar, porque isso está incomodando ela, né? Os sintomas que a gente fala que os fogachos, os calores são uma entrada importante da paciente na menopausa na busca por um profissional de saúde. E aí, nesse momento, a gente vai lá e vai medir a pressão da paciente, ela está hipertensa. Quantas vezes eu fiz diagnóstico de hipertensão no consultório? Eu já perdi as contas, né? A gente, lógico, tem uma crítica, né? Que algumas pacientes podem, a Fernanda pode comentar um pouco sobre isso, né? Que vão aumentar um pouco a pressão na presença de um profissional de saúde, porque fica nervoso, fica ansioso, mas não deixa de ser uma triagem naquele momento, né? Então, eu cansei de fazer esse diagnóstico no consultório e nessa hora eu confesso que eu fico aliviada. Eu falo, puxa, que bom que ela está aqui, que bom que a gente viu. Quanto tempo será que ela está desse jeito que ninguém percebeu, né? E é uma coisa que eu sempre me pergunto. Então, e é o momento que geralmente a gente vai encaminhar mesmo, né, para a Fernanda, para o cardiologista, para poder realmente ter uma avaliação adequada. Esse efeito do jaleco branco, eu acho que muitas pessoas já ouviram falar, é bem comum de ter esses aumentos pressóricos na presença do médico. Então, acontece mesmo. É claro que assim, acho que é importante a gente colocar que a gente não faz diagnóstico de hipertensão com uma medida, né? Sim. Então, são feitas várias medidas em consultas diversas, aí a gente tem uma ideia, uma média de como estão os níveis pressóricos. E a gente tem formas também de avaliar o efeito do jaleco branco. Então, se a pressão, por exemplo, o paciente conta, olha, minha pressão quando eu chego no médico está sempre alta, mas em casa está 10%, né? Então, a gente consegue ter uma ideia. Tem exames que ajudam, um mapa, né? A gente consegue avaliar se de fato é um jaleco branco ou se é uma hipertensão. Porque eu sempre falo, doença crônica um dia começa. Né? Então, em algum momento, essa hipertensão vai começar. E aí, essa é a importância da gente fazer essas medidas periódicas, em algum momento, né? Eventualmente, diagnosticar e aí começar essa abordagem, né? E o tratamento precoce, né? Para evitar as complicações. E a doutora Fernanda falou uma coisa muito importante, né? Às vezes, a mulher
arrasta por muito tempo doenças crônicas que ela nem sabe que tem. Às vezes um sobrepeso, um colesterol alterado. E aí, quando entra na menopausa, onde há toda essa alteração hormonal, essas doenças que estavam quietinhas ali se manifestam. E aí fica muito mais evidente que ela precisa do acompanhamento cardiológico. Mas, normalmente, a mulher sempre procura o ginecologista pelos sintomas do calor, até a alteração do ciclo menstrual também acaba levando a mulher a já identificar que está aí no climatério, próximo da menopausa, mas nunca é o cardiologista o primeiro profissional a ser procurado. Eu tenho essa honra, gente, confesso, e eu acho que, assim, como eu sempre gostei muito dessa parte clínica também, né, assim, eu acho que isso acaba ajudando muito nesse processo desse olhar mais integral mesmo eu falo que a gente tem esse papel mesmo de rastreamento, não tem jeito, né, assim, é um papel nobre, assim, porque... E todos os profissionais da saúde acabam tendo essa função, porque quando você recebe o paciente, ele abre a vida dele para você. Então, às vezes, você identifica a necessidade do cardiologista. Eu, como nutricionista, do cardiologista, do ginecologista, do psicólogo, do psiquiatra. Porque a pessoa, ela abre a vida, ela confia a história dela e o cuidado dela para você como profissional da saúde. Caroline, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, nesse contexto que a gente está falando sobre o risco cardiovascular na mulher, especialmente nesse período da menopausa, né, sabendo que a gente tem um aumento desse risco. Como a gente aborda a parte nutricional dessa paciente? Primeira coisa que eu falo sempre, o gerenciamento de peso em qualquer fase da vida. Porque o excesso de gordura corporal, ele predispõe a muitas doenças. Então, é o gerenciamento do peso. Aí nós avaliamos como nutricionistas os exames laboratoriais para poder estruturar o plano de alimentação específico para esse paciente. Então, nós fazemos a parte de antropometria, que é avaliar a percentual de gordura, e a própria bioimpedância, que é um exame feito em uma balança que vê quanto de gordura, massa muscular, porque a mulher acaba tendo também uma diminuição do ganho de massa muscular, mesmo com treinamento intenso. E aí, estrutura-se a dieta, focando sempre em alimentos que venham da natureza. Então, frutas, verduras, legumes, carnes com teor baixo de gordura, cereais, a gente estrutura tudo isso. Cuida muito da parte de micronutrientes. Então, foca como que está a ingestão de cálcio, porque a mulher nessa fase tem um maior risco de desenvolver osteoporose. Magnésio, que está vinculada à fixação desse cálcio. Vitamina D. Então, a gente olha todos os exames para poder compor essa dieta e suplementar o que essa paciente não vai comer naquela estruturação de dieta, porque nós individualizamos. Então, a gente olha a rotina dessa paciente, a gente vê as preferências alimentares, porque o mais importante é estruturar um plano, uma personalização de alimentação em que ela consiga manter isso. E também, por meio da alimentação, a gente tem muitos compostos bioativos que são substâncias que ajudam, inclusive, a diminuir os sintomas da menopausa, ajudar na diminuição do colesterol, que muitas vezes nessa fase acaba ficando um pouco mais alterado. Então, a alimentação com os alimentos e a complementação com os nutrientes necessários vão fazer diferença para minimizar sintomas e até prevenir sintomas, porque às vezes a mulher só aparece quando ela já está no climatério. E sempre é importante a gente trabalhar de forma preventiva. Então, às vezes a gente até previne e ela não tem fogachos e não tem muitos sintomas porque a gente cuidou de forma preventiva com a alimentação adequada e suplementação adequada. Eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda, nesse contexto dessa mulher nessa fase da vida, que assim, a gente sempre vai estimular a atividade física, porque ainda mais nessa fase que a gente tem a questão da massa óssea, que tem um impacto positivo no osso, que a gente tem que pensar na parte muscular, né, dando sustentação, né, assim, em relação à parte, protegendo até de fraturas, ajudando na proteção de fraturas. Então, a gente estimula, de fato, a atividade física, mas como deve ser a triagem dessa paciente para atividade física? A paciente pode fazer atividade física sem uma avaliação cardiológica? Então, depende da atividade física que ela vai fazer, né? Então, assim, a gente sempre fala que pacientes que vão fazer atividade física de alto impacto, competitiva, sempre tem que ter uma avaliação, porque a gente tem que dar uma olhada. A gente sabe que em atletas jovens a gente tem, né, morte súbita que acontece por coronária anômala, miocardiopatia hipertrófica. Então, assim, em esporte competitivo, a gente precisa de uma avaliação bem estruturada. De uma forma geral, o paciente assintomático, então, que não tem nenhum sintoma da parte cardiovascular, a boa e velha caminhada pode fazer,
tá? Agora, sim, se a gente vai pensar em atividades físicas de uma intensidade maior, é sempre interessante a gente fazer uma avaliação. A gente pode fazer um ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, o teste ergométrico, que vai mostrar para a gente como o coração se comporta no esforço. Então, é um exame super interessante, porque mostra para a gente se tem alguma isquemia importante, então alguma obstrução coronariana que pode gerar sintomas. A gente consegue acompanhar os níveis de pressão durante o exercício, porque isso é medido, a eventual ocorrência de arritmias. Então, é um exame super interessante que traz muita informação e é relativamente simples de fazer. Sim. O ergométrico é o teste da esteira, o famoso teste da esteira. Então, traz bastante informação. É bem interessante que a gente também utilize as ferramentas, né, que a gente tem disponível para garantir uma prática segura, mas eu sempre falo, se está bem, não tem sintoma, a caminhada pode fazer. Aliás, o recomendado de atividade física, já que a gente está falando de atividade física, né, o que a gente tem de recomendação? Então, pelo menos 75 minutos de uma intensidade vigorosa, então são exercícios que causam aquele transpiração. Pelo menos 75 minutos acumulados na semana. Então, às vezes fica uma coisa meio abstrata também. Vamos colocar 25 minutos 3 vezes na semana aí, tá? De uma atividade física mais intensa. Ou se for uma atividade física mais leve, que o pessoal, até a gente olha nos guidelines, é engraçado. Uma jardinagem, um boliche, alguma coisa, pode ser precisa de uma duração maior. Então, aí para leve intensidade seriam 150 minutos na semana. Intensidade física mais intensa, 75 minutos acumulados durante a semana. Por que a gente fala desse acumulado? Porque nem sempre todo mundo consegue fazer atividade física todo dia. Mas é melhor você inserir, mesmo que não seja aquela 1 hora todo dia, se você inserir 25 minutos 3 vezes na semana, já vai proteger seu coração. E que se a gente for parar para pensar, é tão pouquinho, né? 25 minutos é o tempo que você gasta no celular. Com certeza. E posso fazer uma pergunta, uma curiosidade? Sempre a gente escutou falar sobre o número de passos. Existe alguma regra para isso, de fato, para você não ser considerado sedentário? Olha, ou são os 75 minutos, de fato, que te tiram do sedentarismo? quando a gente olha as diretrizes, que são as recomendações da sociedade de cardiologia aí ao redor do mundo, não tem tanto a questão dos passos, tem mais a questão da atividade física e do tipo da atividade física. Mas é claro, se você está dando muitos passos, você está se movimentando, né? Então é uma medida indireta de mostrar que você está ativo, que você está fazendo qualquer tipo de atividade física é melhor do que não fazer nada de atividade física. Se você vai a pé fazer seus compromissos, tudo isso é melhor do que você não fazer. Então, eu acho que é relevante nesse sentido. Mas as 10.000 passos vão te tirar do sedentarismo. Eu acho que eu queria deixar uma última pergunta relacionada a esse tema, em relação aos sintomas de isquemia do miocárdio, né, que é infarto, nas mulheres, que a apresentação pode ser um pouco atípica, né? A gente já gravou um podcast falando sobre essa apresentação atípica em alguns grupos, né, com paciente diabético, mas eu queria que você falasse um pouco especificamente da mulher. A mulher, assim como os idosos e os diabéticos, podem ter uma apresentação mais atípica. O que significa isso? Então, quando a gente fala de infarto, aquela imagem que vem na cabeça é aquela dor no peito, de uma intensidade muito forte, que parece que um elefante sentou em cima do peito, que não consegue respirar, aquela dor que vai para o braço esquerdo, todo mundo fica preocupado, né? Formigamento, ou a dor que pode subir para o pescoço, para a mandíbula. Essa é a apresentação clássica do infarto, né? Mas alguns grupos de pacientes, entre eles idosos, diabéticos e mesmo as mulheres, podem ter essa apresentação mais atípica. Então, às vezes, não tem esse tipo de dor com todas essas características. Às vezes, é uma dor que pode aparecer mais na região epigástrica, então na boca do estômago, como a gente chama, ou às vezes uma queimação aqui atrás do peito, na região retroesternal, ou mesmo uma apresentação com um sintoma mais importante de falta de ar, né? Às vezes não tem aquela sudorese ou a palidez. Então, a mulher tem a apresentação mais atípica, né? E alguns estudos falam que as mulheres, eventualmente, podem ter desfechos piores quando tem infarto, né? Então, pode ter um maior grau de complicação, evoluir mais para insuficiência. Então, isso também é uma questão que eu acho que vale aqui o nosso alerta para a gente cuidar, prevenir, para evitar essas complicações e o infarto a longo prazo. Com certeza, perfeito. Acho que agora a gente queria mudar um pouquinho esse público, né, que a gente está lidando ainda falando de mulher. Eu queria falar das gestantes, né, o impacto da gestação no coração da mulher. Fernanda, conta um pouquinho pra gente como que o coração reage, né? Essa mudança tão grande que é a gestação. Que daí agora tem 2, né? Então, a mulher tem adaptações que o sistema cardiovascular sofre com a gestação, né? Então,
aumenta a frequência cardíaca em 10 a 20%, aumenta a volemia. O que é a volemia? A quantidade de líquido circulando no organismo, isso aumenta aí por volta de 40%. É muita coisa, né? Para o coração trabalhar mais, né, gente? É muita coisa. Você aumenta o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue ejetado no coração. A grande maioria das gestantes tem uma diminuição da pressão, né, ao longo da gestação. Então, todas essas mudanças vão acontecendo de uma forma que a mulher consiga adaptar o sistema cardiovascular para a chegada de mais um indivíduo, né? Então, eu acho que a natureza é muito sábia, né? Quando ela quando a gente tem todas essas adaptações, mas são mudanças muito significativas, né? Com certeza. E você acaba notando, né? Realmente, igual ela falou, a pressão tende a cair, a frequência cardíaca acaba subindo um pouco, na maioria das vezes, né? Então, a paciente às vezes sente isso, né? Então, a gente tenta tranquilizar que a grande maioria das vezes, né, são adaptações que o corpo está fazendo e que são bem toleradas, mas que, eventualmente, se os sintomas estão mais proeminentes, a gente tem que realmente avaliar e, eventualmente, pedir uma avaliação cardiológica acompanhando, né? E eu acho que uma coisa importante, né, é aquela paciente que já tem uma doença cardíaca de base, né, esse grupo. Então, as pacientes, em geral, que têm valvopatias, então as alterações nas válvulas, as estenoses valvares, elas não são muito bem toleradas, né? Então, as insuficiências, insuficiência mitral, insuficiência aórtica, elas são melhor toleradas do que as estenoses. Então, acho que o quadro mais comum são as gestantes com estenose mitral, que é uma alteração na válvula, em geral, aqui no Brasil, causada por febre reumática. Então, nessas gestantes, a gente tem que ter bastante cuidado, porque pode descompensar durante a gestação a valvopatia. A gente acaba sendo até repetitivo, às vezes, de falar que a paciente merece sempre uma avaliação pré-concepcional antes de engravidar. E eu acho que essa paciente cardiopata, ela merece esse olhar redobrado, eu conseguiria dizer, porque de fato, é uma paciente que tem maior chance de complicação durante a gestação, dos eventos cardiovasculares. Então, é uma paciente que precisa ser acompanhada de perto e ser liberada pelo cardiologista em relação ao melhor momento de gestação. Perfeito. Né? Eu acho que isso é super pertinente, é muito importante isso que você colocou, porque envolve todo um planejamento, né? Até o momento da doença que ela está, qual que é a área valvar. Exatamente. Né? Porque, às vezes, ela tem uma estenose que é leve e moderada, então, talvez seja melhor engravidar naquele momento, quando ela tiver uma estenose grávida, aí a descompensação fica maior. Então, tudo isso é muito relevante. Né, de tentar entender isso, né? Com certeza. E eu acho que uma dúvida quando a gente fala de cardiologista e pressão, né, que são palavras que caminham juntas, né? E a gente fala, já teve também uma gravação de um podcast sobre hipertensão gestacional e falando um pouco sobre a diferença da hipertensão crônica. Então, só para relembrar algumas coisas, alguns conceitos, a hipertensão crônica e a hipertensão gestacional são doenças diferentes, mas lógico, a paciente com hipertensão crônica, ela tem um aumento de risco, né, para hipertensão gestacional. E eu queria que a Fernanda falasse um pouquinho, uma abordagem mais cardiológica mesmo, pensando naquela paciente que teve uma hipertensão durante a gestação. Qual o olhar que a gente tem que ter para ela? A gente sabe que a hipertensão da gestação, assim como o diabetes gestacional, são fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, quem teve hipertensão na gestação, quem teve diabetes na gestação, tem maior chance de desenvolver esses fatores de risco e ter mais evento cardiovascular lá na frente. Então, a gestação também é um momento... Essa história obstétrica tem que fazer parte da anamnese do cardiologista. Então, é uma coisa que a gente talvez não seja tão difundido, mas é um ponto super importante, porque eu tenho que saber, você já teve filho, como é que foi a sua gestação, você teve alguma intercorrência? Sim. Porque isso vai impactar diretamente o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, quem teve complicação, teve hipertensão, teve diabetes na gestação, tem mais chance de desenvolver essas complicações e os eventos cardiovasculares. O acompanhamento é outro, né? Muitas vezes. Né? E às vezes a paciente até esquece, né? Porque foi muito pontual, porque foi uma hipertensão ou um diabetes gestacional e parece que aquilo não fez parte da história. Exatamente. E aí ela até omite. Então, essa importância da anamnese detalhada... E de questionar ativamente, né? Exatamente. Para que você consiga saber quais são os riscos baseada no histórico de vida dessa paciente. E Camila, eu queria falar também sobre a importância do gerenciamento de peso por meio do estilo de vida, para que esse risco de hipertensão arterial na gestação ou do diabetes gestacional fique diminuído. A alimentação, ela é extremamente importante para prevenir, e quando a hipertensão está já diagnosticada e instalada no período gestacional, o controle do ganho de peso, o ajuste da alimentação, a adequação da ingestão de alimentos com sódio, porque a volemia, como a doutora Fernanda disse, ela já aumenta. Se você tem uma maior retenção hídrica, isso também acaba impactando, piorando essa pressão.
Então, a importância aí da alimentação e do ajuste dos micronutrientes, macro e micronutrientes, para prevenir a hipertensão arterial na gestação e minimizar se porventura ela já estiver instalada. Com certeza. Isso é um acompanhamento bem importante e relevante, porque a gente sabe que, de fato, assim, a gestante já tem que lidar com muitas modificações, né? Se a gente tem um aumento de peso muito expressivo, a gente acaba realmente dificultando ainda mais, né? Toda essa adaptação do corpo da mulher. Então, assim, é uma questão até da parte articular. Então, assim, a gente tem que ter um olhar, de fato, cuidadoso em relação ao peso da paciente, pensando em fator de risco cardíaco, de diabetes. E até reforçar algo que você falou, né? A mulher, quando ela pensa em engravidar, ela pode planejar essa gravidez e minimizar e evitar problemas. Então, se ela passa com o médico, ela consegue, faz um exame cardiológico, vê se não tem nenhuma doença cardíaca, controla o peso ou perde peso, ela vai ter até mais chance de engravidar, porque a gordura ela dificulta a concepção. E aí, se porventura diagnostica algo, você como ginecologista e a doutora Fernanda como cardiologista conseguem ser muito mais assertivas no tratamento e prevenir muitas complicações. Né? Pegando um gancho um pouco no que a Caroline falou, agora as mulheres estão engravidando mais tarde, né? E tem acontecido um fenômeno de ter doença aterosclerótica em gestante. Claro que é raro, mas acontece, né? Então, assim, puxa, gestante com infarto aterosclerótico. É, assim, uma condição... É raro, mas é dramático, né? Então, a grande maioria dos infartos nas gestantes são por dissecção de coronária. É uma outra etiologia. Mas acontece, então, porque as mulheres estão engravidando mais tarde. Isso é super relevante, a gente teve um caso Camila, recente. Acho que é uma coisa. Não é, então teve um caso recente sobre isso. E é isso, acontece, né? Então, acho que a gente fica tão focado nesse binômio mãe e bebê está crescendo bem, como vai ser meu parto, né? Que acho que acaba sendo um foco. Mas é isso, a gente tem que ter um olhar global mesmo, né? Porque as doenças cardiovasculares, ainda mais nesse público de pacientes que estão engravidando mais tarde, por uma série de razões que a gente pode abordar em outro momento, né? Que dá pano para manga para outro podcast, mas é super interessante e importante o que você está falando, Fernanda, porque... E é isso, né? Mais uma vez, reforçando que compartilhe eventuais sintomas que você está apresentando, não subestime, né? Porque... Exatamente. E aí tem toda a questão do tipo de medicação, porque as medicações que a gente usa para tratar colesterol, por exemplo, né, as estatinas, elas são contraindicadas. E aí, assim, saiu um estudo que tinha um número pequeno de gestantes que tinham tido infarto e usou a estatina, mas é sempre aquela questão, né? Tudo que você vai fazer, a gente tem que ter o maior cuidado do mundo. A gente está falando de 2 vidas. Sim. Então, é uma condição... estudos limitados, na maior parte das vezes, né? Porque a gente... muito pequeno. Sim. E aí, então, o que você conseguir fazer para prevenir, evitar que a gente tenha esses cenários, acho que realmente a gente deve, né, investir tudo nisso. E eu acho que quando a gente fala, voltando um pouco dessa questão dos sintomas atípicos, que a gente tinha falado lá atrás, anteriormente, né? A gente também fala um pouco da questão da ansiedade, às vezes até simulando muitas vezes a questão da dor torácica e confundindo um pouco o diagnóstico. A gente sabe que sempre é um diagnóstico de exclusão. Primeiro, a gente tem que afastar a doença cardíaca, né? Mas eu acho que pensando nessa questão da parte emocional, impactando, né, no coração, eu queria perguntar uma curiosidade, né, sobre uma síndrome que acaba sendo um nome popular na internet, embora seja rara, que é a síndrome do coração partido. Fernanda, conta pra gente, o que é isso, gente? Nossa, eu sempre falo que bate o Dia dos Namorados, aparece a tal da síndrome do coração partido, né? Na verdade, essa síndrome tem um nome, ela chama Takotsubo, é um nome japonês, porque foi descrito em 1990 pelos japoneses, e ela recebe esse nome porque o coração, o ventrículo, fica com uma forma semelhante a de uma armadilha que os japoneses usam para pegar polvo. E eles chamam de Takotsubo. Então, por ter esse formato super característico, ficou apelidado como síndrome passou a ser chamado de doença de síndrome de Takotsubo, mas ela recebe esse nome popular de síndrome do coração partido. Por que acontece isso? Porque essa síndrome, ela é desencadeada por estresse físico ou emocional, né? Então, na verdade, o que acontece? As catecolaminas que são liberadas em momentos de estresse, elas causam algumas alterações nos receptores do músculo cardíaco e faz com que tenha uma contração diferente do ventrículo. Então, ele fica com um formato semelhante a
essa armadilha de pesca-polvo, né? O quadro clínico é de uma dor torácica mesmo, super intensa, é o diagnóstico de exclusão de infarto mesmo. Então, o paciente chega no pronto-socorro com uma dor muito típica, o eletro é sugestivo de infarto, aí vai para o cateterismo, vê que não tem nada nas coronárias, que em geral, quando a gente tem um infarto, a gente tem um entupimento das coronárias, e aí a hora que faz a ventriculografia no CAT, você vê o coração formato, no né? formato do Takotsubo. E essa síndrome, como a gente comentou, ela é desencadeada por esses períodos de estresse emocional. E é engraçado, porque pode ser... Engraçado não, digamos curioso. Pode ser tanto estresse negativo, mas também estresse positivo. Uma felicidade muito intensa também pode desencadear essa síndrome. Não é algo que a gente consegue investigar no consultório. Não é uma síndrome que a gente consegue fazer exame de rotina para detectar, porque justamente ela aparece no contexto de síndrome de doença torácica aguda, né? Não é algo que a gente consegue fazer uma investigação em nível ambulatorial. Ela aparece nesse contexto mais de emergência. Mas é bem curioso o nome, porque que ela recebe isso, né? O quadro também são casos graves, tá? Evoluem, às vezes, com insuficiência cardíaca, precisa de um manejo bem rigoroso, mas acomete, em geral, 2 a 3% da população e é mais frequente em mulheres na pós-menopausa. Essa apresentação é mais frequente em mulheres na pós-menopausa, pode acontecer com homens e pacientes mais jovens, mas é mais frequente na mulher na pós-menopausa. Então, aposto que é mais uma curiosidade que você não sabia, que a Fernanda trouxe aqui pra gente. No Dia dos Namorados, quando você vê aquele formato, você já sabe. Já vai então, saber. Gostei bastante. E eu acho que assim, é importante agora a gente ainda reforçar em relação para a mulher e para outros grupos, né? A questão dos bons hábitos que a gente sempre fala aqui. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, por último, é o tabagismo, né? Assim, eu acho que foi engraçado porque eles até fizeram essa pesquisa nos participantes, cardiologistas participantes do Congresso Internacional de Cardiologia. E eles falaram assim, se você pudesse dar um conselho, qual seria? Todo mundo falou, não fuma. Para de fumar, não fuma. O tabagismo é o vilão da parte cardiológica. Então, todos os cardiologistas falam, se pudesse passar uma mensagem de mudança de estilo de vida, claro, tudo é importante, né? Porque não é uma medida só, é todo esse contexto. Sim. Mas o tabagismo faz estragos na parte cardiológica. Perfeito. Então, assim, aquela pessoa que está na dúvida se devia parar de fumar, que eu sei que não é uma tarefa fácil. Com certeza. Né? Muitas vezes tem que ter acompanhamento multidisciplinar, de acompanhamento psicoterápico, né? Com ajuda realmente, mas vamos considerar sobre isso, né? Para as mulheres, eu falo, tem aquela coisa, envelhece a pele, né? Você vai pro apelo estético para ver se você consegue convencer. Às vezes eu vou pro apelo estético porque eu acho que é mais fácil de palpar, confesso, tá? Não nego. Mas é isso, não, né? Condeno, acho que tá super certo. O importante é parar de fumar. O importante é que você consiga convencê-la. Tá? Então, assim, mas eu acho que é isso, né? A gente tentar dar esses conselhos, esses bons conselhos dos bons hábitos, né? Porque é uma coisa que eu ainda vejo bastante no consultório, a questão do tabagismo, né? E eu acho que se a gente está pensando em evitar realmente doenças cardíacas lá na frente e até alterações agudas mesmo, né? Que eventualmente a gente pode ter. A gente tem que falar do cigarro. Né? Acho que a gente está focando muito na parte cardiológica, porque é o contexto, mas assim, todas as outras milhões de doenças que o cigarro traz, a questão pulmonar, tudo, acho que tudo isso entra, né, nessa questão de orientar. Aumento de risco de câncer. Tudo, né? Então, gente, o nosso bate-papo terminou muito rápido, né? É muito gostoso estar entre amigas para falar de um tema tão importante para a gente. E, então, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui e pedir mais uma coisa, uma mensagem final para quem está escutando a gente nesse tema tão importante e presente no consultório. Primeiro, queria agradecer o convite, foi uma delícia mesmo. E a mensagem que eu quero passar é o seguinte: faça atividade física, controle o peso, controle os níveis pressóricos e deixe de fumar. Isso vai trazer enormes benefícios para o seu coração daqui para frente. Obrigada pelo convite, é um prazer sempre falar sobre saúde, trazer informações. E acho que o recado que eu deixaria vai de encontro a tudo que a gente falou aqui no podcast, cuidar da alimentação, sair do sedentarismo praticando atividade física, gerenciar estresse, ter qualidade de sono, que em qualquer fase da vida, não é só na gestação, não é só na menopausa, é em toda a vida. Que aí você vai viver com mais qualidade, com mais tempo. Eu acho que é isso. Buscando a longevidade mesmo. Exatamente, né? Uma longevidade com qualidade. Isso que é importante.
Eu queria agradecer pela presença de vocês aqui, de quem está escutando a gente do outro lado, e falar se tem alguma dúvida, algum comentário, para deixar escrito para a gente, porque a gente realmente valoriza essas sugestões de temas. E a gente está no Instagram com o link para as demais redes sociais. Então, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está no TikTok. Então, compartilhe essa informação para que mais mulheres, né, que mais pessoas recebam essas orientações tão preciosas por esse grupo tão valoroso que está aqui com a gente hoje. A gente, obrigada. Fiquem com Deus. Até o próximo podcast.